Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, bom estarmos juntos aqui nessa noite, terça-feira, temos um encontro marcado na TV Conteúdo, todas as terças, 20h45, com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. E hoje estamos numa noite especial aqui, estamos com a visita ilustre de Márcia. Boa noite, dona Márcia. Boa noite, povo de Deus. É uma grande honra estar aqui para falar da palavra do Senhor para o seu coração. Maravilha. Se há alguém que não conhece Márcia, ela é minha esposa, é uma ministra poderosa, ensina a palavra, diretora do Rema em Pojuca, e a gente vai ser abençoado nessa noite. Ela vai estar falando sobre um assunto extremamente importante, relacionamentos abusivos. Então, você já pode ir gerando perguntas aí sobre esse tema, relacionamentos abusivos, tanto criança, casamento, na sociedade, trabalho, existem várias coisas e eu não entendo muito sobre esse assunto, mas ela vai estar tirando nossas dúvidas. Então já tenho aqui também algumas perguntas e você pode estar fazendo suas perguntas aí. Boa noite, André Bahia. Boa noite, meu pastor, boa noite aos nossos amigos, boa noite, Apolo Miranda. E pra gente é um prazer mesmo estar com vocês, então mandem suas perguntas, interagem aí com a gente, compartilhe essa live em nome de Jesus para o número máximo de pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. E hoje, como sempre, tem sorteio de livro, tá bom? Então escreve embaixo, eu quero o livro, e a partir deste momento você está concorrendo ao livro. Maravilha. Hilton Júnior? Boa noite, pessoal, envie suas perguntas e compartilhe a nossa live. Compartilhe nas redes sociais, as pessoas venham estar escutando, sendo esclarecidas desse assunto que de fato nós precisamos falar, nós precisamos conversar e pôr luz sobre essas questões. Então fica ligado aí, cheio de expectativas, que o Senhor está aqui junto conosco e irá esclarecer tudo. Maravilha. Vamos de música e a gente já volta para bater um papo. Se liga no som. Jesus, nome sem igual, nome sem igual. Seu nome está acima de tudo e não há outro igual. Não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente. Tu és Jesus, Rei eterno, damos glória a
É isso aí, seu Apolo. Estamos de volta, então, com a programação aqui. Vamos agora dar aqui um tempo para que a nossa ministra possa nos ensinar um pouco sobre esse assunto. Relacionamentos abusivos, Márcia. Isso tem acontecido muito. Como é que essas coisas a gente pode perceber, né? Relacionamento abusivo na vida de uma pessoa. Primeiro eu queria falar, né, o que é um relacionamento abusivo. Então, um relacionamento abusivo, como o nome diz, é um relacionamento que ocorre abusos, né, por ordem tanto emocional quanto física. Então, um relacionamento abusivo é aquele que ocorre de uma parte que tenta manipular a outra parte, né, violentando. E quando a gente fala em violência, não é somente uma violência física, há também uma violência emocional também, né, psicológica. E a gente vê que isso acontece não só dentro de casa, não só no relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, mas isso acontece dentro das igrejas, em relação aos seus líderes, né, alguns não os seus, né, mas assim, aos líderes. Acontecem também no trabalho, acerca do patrão, por exemplo, por conta de um cargo acima. Então, ele tenta manipular, ele tenta induzir, ele tenta ameaçar, né, abusar daquela pessoa que está abaixo cargo que ele. Então, relacionamento abusivo também acontece, né, como eu falei, entre pais e filhos. Então, acontece de formas variadas essa violência. Então, tem a violência física propriamente dita, que é uma violência onde há agressão física, mas há a violência psicológica, né? A violência psicológica onde o outro fica manipulando, ameaçando, como eu já falei. A violência moral, que tem a calúnia, a difamação, a injúria contra a outra pessoa. Tem a violência sexual, que é justamente essa violência, né, que é uma coisa que hoje está sendo falado tão grandemente, que a gente precisa combater, né, com as nossas crianças, em nossas casas. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que é um sexo saudável, para que quando nossos filhos entrarem num casamento, saibam que aquilo ali é saudável e não é um abuso sexual. Então, a violência sexual, eu vou ler aqui, é a correção, a imposição ou ameaça para satisfazer um desejo sexual. Então, não é somente o ato sexual. Às vezes, uma pessoa tem um fetiche, tem uma fantasia sexual que o parceiro quer que o parceiro faça. Então, isso também é uma forma de violência sexual. Tem a violência econômica também. Por exemplo, mulheres. Às vezes a gente vê mulheres que relatam a violência, relatam o abuso sexual, relatam um relacionamento abusivo, e porque a gente se questiona, por que não larga? Por que continua com essa pessoa? Porque também ali há uma violência econômica, ou seja, tem um marido que normalmente ele mantém a casa e por conta dessa dependência econômica ele ameaça a mulher e a mulher não pode largar porque ela imagina, eu vou ficar como? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou vestir? Como é que eu vou viver? Então isso também é uma coerção, isso é uma ameaça, isso é uma forma de intimidar a outra pessoa, tá? Tem a violência social também, né? Hoje a gente tá no ano de política. Então, essa violência social, ela envolve a política, ela envolve a religião, ela envolve o racial, né? Das pessoas. Então, isso também é um tipo de violência. A violência doméstica são as violências que acontecem dentro da casa. Então, pode ter tudo que eu já falei, mas dentro do contexto familiar, o contexto de casa. E a gente precisa se alertar, né, a esses dados sobre a violência. Eu vou ler aqui rapidamente. Então, enquadra 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil. A cada 10 minutos, uma mulher foi vítima de abuso sexual no Brasil no primeiro semestre de 2021. No período da pandemia, houve um aumento do número de agressão dentro de casa de 42% para 48,8%. Uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. Então, isso são dados alarmantes, dados que nós, como filhos de Deus, como filhas de Deus, podemos estar instruindo quem está no nosso lado a não estar fazendo parte desses relacionamentos
abusivos. Isso é muito triste. A gente precisa primeiro, antes de qualquer coisa, identificar esse relacionamento abusivo. Esse relacionamento abusivo, ele não é uma coisa esporádica, ele não é uma briga que aconteceu, é um xingamento que aconteceu numa briga, ou uma forma errada de um marido falar, de uma mulher falar, ou da mãe bater no filho. Não, não é isso. São comportamentos que são repetidos várias vezes, né? E a gente chama nesses relacionamentos, né, são 3 fases do relacionamento abusivo. A primeira fase é a fase da tensão, agressões verbais, crise, ciúmes, ameaças, controle emocional. Depois tem a violência, agressões físicas ou sexuais, descontrole e raiva. E depois tem a fase da lua de mel, que é arrependimento, as juras de amor, promessas de que não vai acontecer novamente. Então, muitas pessoas estão sendo vítimas de violência e quando acabam de ser agredidas ou quando acontece a segunda fase desse relacionamento abusivo, o outro vai lá e chamamos de uma fase de lua de mel, onde ele se arrepende, onde ele pede perdão e diz que nunca mais vai acontecer. E aí, para não destruir uma família, ou porque se ama muito, ou porque está ligada emocionalmente ou economicamente a uma pessoa, e não se procura ajuda. Mas eu quero dizer que nós precisamos realmente procurar ajuda. Nós precisamos estender a nossa mão, porque tem muitas pessoas sofrendo, sabe, do nosso lado, e a gente não está sabendo que elas estão sofrendo, inclusive nossas crianças. Precisamos estar vigilantes com as nossas crianças, precisamos ser amigos das nossas crianças. Nossas crianças têm que chegar para nós e falar qualquer assunto e a gente não julgar o que as crianças estão falando, sabe? Muitas vezes a gente vê relatos de crianças abusadas sexualmente que chegam para as mães e dizem: meu tio me tocou, meu tio me pediu para eu tocar, e a mãe briga com a criança, a mãe bate na criança, como se aquilo ali fosse um erro da criança. E não é um erro da criança. É um adulto doente que está tendo contato com essa criança. E essa criança precisa achar em nós, adultos saudáveis, adultos de Deus, um ouvido que ouça e atitudes da nossa parte para que ajude elas. Sabe? A gente entende que uma pessoa ferida vai ferir outras pessoas. Muitas vezes esses adultos que ferem essas crianças também já foram feridos anteriormente. Então vamos quebrar esse ciclo, vamos fazer com que nossas crianças não sofram esses abusos sexuais. Vamos ensinar a nossas crianças aonde que não pode ser tocado, aonde que não pode, o que ela não pode tocar. E se caso alguém pedir, se caso, pode ser quem for, pode ser pai, padrasto, tio, avô, mãe, vó, é uma coisa que é absurda o caso e as pessoas envolvidas nisso, mas a criança precisa ter um porto seguro e falar assim: olha, se seu pai, seu avô, seu padrasto, sua mãe, qualquer pessoa tocar em tal lugar, me chame, por exemplo, uma pessoa que tenha intimidade com essa criança, que a criança possa contar. Queridos, isso é muito sério. E a gente vai quebrar esse ciclo, porque se essa criança crescer sendo abusada sexualmente, ela provavelmente vai se tornar um adulto também assim, sabe? Ferido na sua alma, sem ter relacionamentos saudáveis, e pode vir até ser um abusador. Eu não estou dizendo que todos que são abusados se tornam abusador, mas a maioria que são abusados sofrem algum tipo de trauma. Sim. E alguns deles se tornam abusadores. Maravilha. E como assim identificar essa linha, né, do relacionamento, até onde é saudável e onde ele se torna abusivo? E aquela pessoa que está se sentindo assim, nessa área de abuso, como ela deve proceder? É como eu falei, primeiro a gente tem que identificar o relacionamento abusivo, né? A manipulação, o ciúme excessivo. Então, por exemplo, a gente precisa ter esse controle. A gente tem o nosso marido, eu tenho o meu marido, né? Se eu ver uma pessoa conversando com meu marido em redes sociais, presencialmente, eu vou estar ligada e vou estar cuidando do meu marido. Então, é um cuidado, é um ciúme cuidadoso. Mas quando tem um ciúme excessivo, que pede prova, mande a localização porque eu não acredito em você. Um ciúme que tem que ter alguma coisa como prova de amor, que necessita
e exige a senha de toda a rede social. Sabe que nós, como casados, nós entendemos que eu não posso ter segredo com ele. E ele não vai ter segredo comigo. Então, nós temos esse comum acordo de... A gente não tem senha privada um do outro. Mas sabe aquela necessidade de... eu preciso, eu quero, aquela... exigir, sabe? De uma forma como se fosse vida ou morte. Exigir uma senha, exigir olhar o celular. Querida, uma coisa que eu aprendi. Quem procura, acha. Então, às vezes, a gente está olhando o celular do nosso marido e se a gente estiver procurando algo, a gente com certeza vai achar. Mesmo que seja fora do contexto que aquilo ali mas a gente vai achar. Sabe? Outra coisa, o controle de onde a vítima pode ou não ir. Você não pode ir para tal lugar. Sem mim, você não pode ir. Sabe? Com quem você falou, aquele ciúme excessivo, o controle das roupas. E eu volto a dizer, tem uma parte que é cuidado, uma parte que é equilibrado, mas assim, você não vai com essa roupa de jeito nenhum. Uma parte é conversado, olha, querida, sua roupa está indecente, ou vou estar mostrando demais, ou se você botar mais folgado, ou botar mais justa, isso faz parte da relação. Mas uma imposição agressiva, né, de que você vai vestir, isso já é um controle de ciúme excessivo. Então, é uma falta de controle, na verdade, né? O isolamento. Então, aquele que é abusivo, aquele que é abusador, ele quer que a vítima fique longe dos seus amigos, longe da família, e crie uma dependência somente dele. Então, quantas pessoas que a gente conhece casam e depois que casam não tem mais relacionamento com ninguém, nem com a família, nem com amigos, muitas vezes não vai para a igreja porque o marido não deixa, sabe? Isso é uma característica de um relacionamento abusivo. Superioridade. O abusador se acha superior, sabe? E humilha e faz com que a vítima se sinta inferior. Você não vale nada, eu que te banco, ninguém vai te querer. Se você vai embora, ninguém vai te querer mesmo porque você é feia, porque você é feio. E eu tô falando muito do abusador, mas isso acontece também de mulheres com homens. Sabe? Isso acontece também de mulheres com homens. Então, eu estou falando aqui de uma forma geral. Pode acontecer tanto com o marido em relação à mulher, ou quanto com a mulher em relação ao marido, e também nos outros âmbitos que eu já citei aqui, né? Social e amizades. Muitas vezes temos amigos que olham pra gente e só critica. Você não dá nada, né? Quer afastar. Então, uma amizade que só pode andar obsessivo, exatamente, obsessivo. Então, isso também acontece nos relacionamentos de amizade, certo? Outra coisa é que o abusador tem. A culpa é sempre de um lado e nunca é do lado dele. Então, sempre é da culpa do outro. Então, se bateu, se houve uma agressão, se houve uma palavra errada, se ficou nervoso, se chutou a parede, se esmurrou a mesa, tudo ele vai falar com o outro. Eu fiz isso porque você me provocou. Eu fiz isso porque a culpa é sua. Então, ele nunca vai assumir a culpa, né, daquilo ali, a não ser naquela fase de lua de mel, que ele tem um remorso, que eu não chamo nem isso de arrependimento, né? De um remorso, sabendo que ele pode perder aquela pessoa, volta, não, eu prometo que eu não vou fazer mais. Sabe? Mas enquanto tá ali naquela crise do relacionamento abusivo mesmo, a culpa é sempre do outro. Pra que você me provocou? E até mesmo na fase do remorso, ele pode chegar, ou minha filha, ou meu filho, ou quem quer que seja, vem cá, você sabe que eu não queria fazer isso, mas você me tirou do sério, sabe? É uma culpa unilateral. E aí, umas características do relacionamento abusivo, os comportamentos agressivos, né? Segurar com força, empurrar, forçar o sexo, quebrar objetos, né? Esmurrar a parede, como eu falei. Então, isso também caracteriza um relacionamento abusivo. As traições caracterizam um relacionamento abusivo. Então, pode haver frequentes traições, né? Que as pessoas saibam ou que não saibam. Mas isso faz parte também do relacionamento abusivo. Quantas pessoas a gente conhece que já traiu o outro? Minha filha ou meu filho, eu não vou fazer mais. Sim. Né? E continuam fazendo. Isso é um relacionamento
abusivo. E onde encontrar ajuda, assim, uma solução para uma situação dessa? Primeiro, a gente precisa procurar essa rede de apoio. Quem é que eu posso contar? Com quem é que eu posso conversar? Como é que eu posso me libertar disso? Então, se você é de alguma denominação, de alguma igreja, o ideal seria você se aconselhar com o seu líder espiritual. Então, você vai conversar. E outra coisa, mesmo que a pessoa seja da igreja. Então, quando é situação da igreja, a gente tenta, né? Eu digo a gente no modo geral, tipo assim, eu não vou expor meu marido. Sabe? Muitas vezes são pessoas que trabalham na igreja, são pessoas que frequentam a igreja, pessoas que almejam um cargo na igreja. E aí fala assim, não posso contar para o pastor. Porque se eu contar para o pastor, o chamado do meu marido já era. Sim. Ou se eu contar para o pastor, o chamado da minha esposa já era. Mas a gente precisa, queridos, ter o nosso pastor como nosso amigo, como nosso conselheiro. Também temos as terapias, então tem os psicólogos, os psicanalistas que vão ajudar a pessoa a se ver como Deus vê, sabe? Os psicanalistas crentes. Aqueles que não são crentes vai dizer, minha filha, largue e fila anda, você vai arranjar outro. Mas o interessante é a gente, como eu falei, se ver como Deus nos vê. Quando a gente saber quem nós somos, quando a gente se reconhecer, não, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou importante para Deus. Eu sou e vou ser aquilo que Deus me formou para ser. Deus não me chamou para sofrer. Deus não me chamou para ficar passando por isso. Deus não me chamou para viver um casamento falido. Não, Deus me chamou para viver uma vida em triunfo. Amém. Deus me chamou para ser mais que vencedora. Então, quando a gente entende isso e identifica essas outras características que estão fora da vontade de Deus, a gente mesmo vai procurar força, né? Vai procurar força de Deus. A Bíblia fala, me busque e acharão. Onde é que nós vamos procurar força maior? A gente pode ir para os profissionais que for, mas Deus é que vai nos capacitar, vai nos dar força. Então, procure seu pastor, se for preciso, procure um psicanalista. E mais, não esqueça, a nossa força maior, o nosso conselheiro maior é o Espírito Santo de Deus. O Senhor é o nosso Pai perfeito, aquele que vai nos orientar, aquele que vai nos ajudar e aquele que vai nos dar força, porque Deus é a nossa força. Maravilha. Bom. Vamos abrir agora, então, para perguntas aí. Vamos lá. E pedir a Márcia que tente responder assim o mais rápido possível, para que a gente possa dar a oportunidade maior do maior número de pessoas aí perguntarem. Eu tô falando demais, Não, uma benção. Um pouquinho. Dona Márcia, eu concordo com a lei Maria da Penha. Mas como um homem pode achar ajuda quando ele é agredido? Os homens têm vergonha, né? Normalmente. Existe a lei José da Penha ou só Maria? Eu não sei, eu não tenho um conhecimento da lei, sim, sabe? Mas o que acontece no caso dos homens? Vou falar rapidamente. Quando o homem chega na delegacia, já acontece isso com mulheres, né? Sim. Mas quando o homem chega na delegacia dizendo que a mulher bateu ou abusou, ele vira chacota. É verdade. Infelizmente, ele vira chacota. Mas se ele chegar e quiser assumir isso, ele pode ir na delegacia, dar queixa, e aí eles vão ter que agir contra a cidadã que está fazendo esse tipo de agressão. Agredindo o rapaz. Tem pergunta aí, Juninho? Eu tenho aqui. Aí foi rápido, também não muito vou bom, muito bom. Tem uns aplausos aí, Apolo. Márcia, por que atualmente os relacionamentos abusivos em questões psicológicas, como colocar para baixo, menosprezar, achar que sempre vai encontrar outro melhor e ressaltar isso no relacionamento, está acontecendo mais por parte das mulheres irmãs da igreja? As mulheres estão sofrendo ou tá falando isso para os maridos? Ou para pessoas que estão em busca de um relacionamento? Não entendi. Resume aí. Fica claro, as mulheres estão abusando mais nesse sentido? É isso que a pergunta está falando isso. Que as mulheres estão falando para os maridos. A gente não tem nem um número. A gente não tem como afirmar isso, né, na verdade. Porque, assim, a igreja hoje está acordando com esse lado, né, desse tratamento psicológico. A gente sabe que Jesus já nos libertou, a gente sabe que nós temos o Senhor como a nossa rocha, mas nós precisamos nos atentar para esse tipo de assunto, porque são coisas que
provavelmente foram traumas que foram vividos na infância, na adolescência, pelos pais, pelas mães, palavras malditas. Então, a gente não tem como precisar, né, esse dado que as mulheres estão falando para os seus maridos. Mas se nós estamos aqui falando com você, mulher, que tem falado coisas para o seu marido, não fale. Porque a gente tem assim, a gente às vezes vê o nosso marido só o defeito, mas na rua tem pessoas que vão ver o nosso marido e só vai ver qualidade. E a gente vê muitos casamentos se desfazendo, porque dentro de casa os maridos são renegados, são desprezados, são criticados. E quando ele sai para trabalhar, qualquer umazinha, a fulaninha tá lá, bem cheirosinha, bem bonita, dizendo que seu marido é cheiroso, que seu marido é educado, que seu marido é engraçado. Então, que sejamos nós, mulheres, a fazer isso pelos nossos maridos. Muito bom, muito bom. Fica a dica aí, o pessoal, viu, que tá assistindo. Dona Márcia, dentro de um casamento pode ocorrer o abuso sexual? Sim, sim. Pode. Como eu falei, tem as fantasias sexuais, né? Sim. Então, por exemplo, a gente sabe pela palavra de Deus que o sexo anal não é considerado por Deus e Deus não aprova esse tipo de sexo. Aí o marido vai e quer que a mulher faça só o sexo anal. Isso é um abuso, né? A mulher não é aquele dizer assim, não quero. E o marido insistir, a mulher fazer para satisfazer o marido. Não é esse tipo de coisa. Sim. Mas aquela violência, onde a mulher se sente objeto. E tem outros fetiches, outras fantasias. E uma coisa, rapidinho, que eu quero falar em relação à fantasia sexual, pra gente ter cuidado com as fantasias que a gente expõe aos nossos maridos. Por exemplo, tem mulheres que se vestem de enfermeira. Sim. Né? Aí faz aquela noite com o marido e tal. A gente tem que ter cuidado pela associação. Vai que o marido adoeça, vai para o hospital, olha para a enfermeira, vai pensar em quê? Na fantasia. Então temos que ter cuidado com o tipo de fantasia que a gente está submetendo o nosso marido. A gente tem que ter cuidado com o tipo de coisa que a gente está submetendo o nosso marido ver, sabe? Mas você está forçando a outra pessoa a fazer a prática sexual com violência ou até sem violência, porque também tem o abuso psicológico no ato sexual, sim, né? Sim. É violência sexual. Não chega a ser estupro. Não é estupro. Há uma diferença, né? O estupro é o sexo com violência, sabe? Sim. Mas a violência sexual nem sempre é com violência. Às vezes é uma imposição de fazer o sexo daquela forma, ou usar objetos, ou assistir um filme pornô, entendeu? E a mulher não tá querendo, aquilo ali é uma violência sexual. Sim. No caso, afeta psicológico ali no momento. Sim. Muito bom. E uma violência é a palavra de Deus também, Sim, né? Que condena claro. tudo Porque, isso. por exemplo, a mulher crente, o marido tem esse, não é crente. Vamos botar, porque eu quero crer que nenhum marido crente coloca um filme pornográfico para sua mulher assistir. Né? Então vamos crer que os maridos não crentes, por exemplo, tem maridos não crentes que botam um filme pornográfico para sua mulher crente assistir. A mulher sabe que aquilo está errado. Sim. Então para ela é uma violência. Ser exposta àquilo ali. Muito bom. Márcia, como conservar os bons costumes cristãos em uma família, falando contra as ideologias que estão se levantando hoje? Palavra de Deus. Muito bom. É a gente entender a palavra de Deus. É a gente estudar a palavra de Deus. A gente não precisa conhecer lá fora. A gente precisa conhecer a verdade. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente vai ensinar os nossos filhos, vai dar exemplo dentro de casa, né? Que isso é muito importante, não é só falar. É dar o exemplo dentro de casa daquilo que o Senhor já nos falou, daquilo que o Senhor já escreveu acerca da família, acerca do casamento, os princípios da palavra. Então, isso tem que fazer parte das nossas vidas. Amém. E para que isso faça parte, tem que haver estudo, né? Nós precisamos entender. É como Oséias fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, se tem casamentos, relacionamentos, famílias sofrendo, muitas vezes é por falta de conhecimento da palavra, da função de cada um na palavra. Amém. É muito importante isso porque a gente... por aí afora a gente vê relatos, né, de pessoas que às vezes para ensinar um filho a sexualidade ou a questão do sexo entre homem e mulher, alguns pais aí fora apresentam essas ferramentas do diabo, né, ou filme pornográfico, ou levam o filho para uma casa noturna. Sim. Né? E de fato, se alguém aprendeu assim e hoje é crente, deve de fato mudar a mente e
trabalhar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Não o que aprendeu do pai ou de um avô ou de alguém que ensinou errado. Tem uma coisa engraçada que acontece na sociedade. Os filhos, ele tem uma educação diferente das filhas. Então, por exemplo, os filhos, eles são criados para ser lá o pegador, né? O namorador, vá lá, o garanhão, não sei se essa palavra pode falar, mas é o que a palavra que se usa, né? E a filha é criada para ser a princesa, hoje em dia, mas nem tanto. É isso mesmo. Né? Mas para ser a princesa do conto de fadas. E a gente vê frustração. Porque a mulher criada e cria aquele conto de fadas da Disney, da princesa, e idealiza a lua de mel. E muitas vezes acaba sendo frustrado, porque não é conto de fada. Queridos, o conto de fadas só existe quando o casamento é segundo a palavra de Deus. Amém. Esse é o verdadeiro conto de fadas, que não é conto de fadas, é a história de Deus nas nossas vidas, sabe? Esse negócio de conto de fadas não existem. Tem mulheres frustradas porque querem os seus maridos como os príncipes de cavalo. Não, o príncipe vai, só fica o cavalo e a mulher fica frustrada. Oh, me enganou. Não, não enganou. Isso é ilusão, né? A gente tem que mostrar a real. Não quer casar, é o que eu falo pro meu filho. Eu tenho um filho de 13 anos e eu falo, meu filho quer casar, mulher é cara, homem tem que estar trabalhando, tem que dar boa vida mesmo pra sua família, né? De ficar lá, não, tem que trabalhar, homem é homem. É isso mesmo. E no casamento, uma mulher que casou com uma pessoa imaginando um príncipe e depois percebe que levou um cavalo para casa. Isso. É necessário. Há uma possibilidade de reverter isso? Ah, aconteceu comigo? Meu Deus. Aconteceu comigo. Olha, eu digo que meu casamento agora estão flores, porque antes eram espinhos. Então, se aconteceu, onde tem a palavra pode limpar todas as coisas, pode purificar, pode transformar. Queridos, o que transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Amém. Em ação. Amém. Sabe? Em ação. Então, lá em casa, graças a Deus, nós obedecemos o chamado do Senhor, de aceitar Ele em primeiro lugar, né? Hoje, o que a gente faz para o Senhor é consequência, primeiro, do chamado, da seriedade que nós tivemos com o Senhor. E meu marido disse sim ao Senhor. Então, quando meu marido disse sim ao Senhor, eu fui só consequência. Amém. Quando o homem ama a Deus, é fiel a Deus, quer agradar a Deus, ser fiel à mulher, amar a mulher, agradar a mulher, é só consequência. Sabe? E é maravilhoso a gente ter um homem que tem mente ao Senhor, porque vai dizer assim, não, eu não vou fazer isso com minha mulher porque eu vou estar desagradando a Deus. Muito bom. Não é a ela, a Deus. Muito bom. Márcia, como proteger nossos filhos de possíveis atitudes de abuso? Conversando. Então, o diálogo com os nossos filhos é muito importante. Não tem que ter barreiras para os nossos filhos. Nós precisamos, desde cedo, falar, olha, não pode pegar em você, você não pode pegar, mas não no tom de briga. Sabe? Conversando para quando acontecer, né? Ou não vai acontecer, mas se acontecer, ele ter uma pessoa que ele possa dizer, não, minha mãe falou isso para mim. E saber o que vai fazer mesmo. É uma instrução mesmo. Sim. Né? E da instrução, ao correr, gritar, chamar, não ter medo. Uma coisa que acontece muito com as crianças dos abusos é porque elas ficam com medo. Então o abusador chega, dá uma balinha, passa a montar um carinho. Então, ela não entende como um abuso a criança. A criança vai entender aquilo ali como um carinho, como uma recompensa com a balinha. Então, a gente vê as crianças, por muito tempo, sendo abusadas sexualmente. Sem saber que são abusadas sexualmente. Muitas dessas crianças vão crescer e só vão saber que foram abusadas sexualmente lá para a adolescência, quando tiver contato com esse tipo de assunto. Enquanto a criança é criança, na inocência, na pureza, ela acha que o tio tá botando no colo porque tá fazendo carinho. Ela acha que ela tá fazendo um carinho no tio e por isso o tio tá dando bala a ela. Então, isso é muito sério. O que acontece? Os pais têm que orientar as crianças. Olha, ninguém pode te dar balinha, você não pode tocar no órgão de ninguém pode tocar no seu bumbum, né? Nos seus órgãos, no seu seio. Falar com a criança na linguagem da criança. Sim. Se acontecer algo desse tipo, venha falar com a mamãe. Não fazer assim esse alarde para a criança não ficar com medo. Você pode confiar em sua mãe. Se alguém disser para você para não contar para a mamãe, não acredite. Sabe? Conte para a mamãe. Eu vi um caso de uma mulher que ela foi abusada pelo tio e ela só descobriu que ela foi abusada pelo tio quando ela casou, que ela sentiu o cheiro do esperma do marido.
Meu Deus. E ela Meu lembrou Deus. do abuso do tio lá na infância. E ela entendeu que aquilo ali que ficava na roupa dela não era catarro como ela imaginava, mas era o esperma do tio. E aí isso gerou problemas gravíssimos no Meu casamento dela. Porque ela disse assim, era isso que meu tio fazia comigo? Entendeu? Porque na cabeça dela não era isso, era uma balinha que ela recebia e um carinho. Ela não tem essa malícia, esse entendimento de saber que é um abuso, sabe? Mas é um abuso. Um adulto, né, ficar tocando no seu órgão na frente de uma criança, isso já é abuso. Isso já é abuso. Um adulto ficar falando palavras pornográficas ou falando alguma coisa sobre o corpo da criança, isso também é abuso. Então, o abuso não é só o físico, Muito né? bom. Isso Muito é bom. muito além. Então, isso a gente precisa explicar para as Muito bom. nossas crianças, né? Muito bom. Assistir filme pornô na frente das crianças, tudo isso é abuso. Muito bom. Isso é muito importante, né? Porque não só para o fato das crianças, mas os pais terem atenção a isso, né? E não permitir que essas coisas aconteçam dentro das próprias casas. A gente vê aí que a maioria das pessoas, das crianças que são abusadas, geralmente são por pessoas que estão muito próximas, né? E não acontece um dia, não é algo que vem acontecendo, né? E pequenas coisas, um toque aqui, um abraço maldoso, um beijo maldoso, e aí acontece de infelizmente acontecer o ato em si, a agressão sexual, até penetração, essas coisas todas, né? Inclusive entre duas crianças. Isso é muito comum. Então, a criança que sofre abuso, ela quer transferir aquele carinho que ela recebeu para os irmãos, para os primos. Às vezes, não só isso. Por exemplo, a gente fala assim, não assista novela. O que tem novela hoje? Cenas de sexo. Sim. Então, a criança vê aquilo ali e a criança quer reproduzir aquilo ali. E ela vai reproduzir com quem? Muitas vezes é com o irmão, com o primo, com um amigo pequeno. Isso é muito comum acontecer. Então, por isso que a gente precisa fechar todas as brechas, conversar com os nossos filhos o tempo todo, olhando, se alertando, vendo o que está vendo, vendo o que está conversando, vendo o que está acessando, para fechar esse tipo de brecha, porque o trauma futuramente é pior, porque quando a criança está ali, né, com outra criança, quando ela cresce, ela mesma vai se achar o abusador. Meu Deus. Isso é forte. Dona Márcia, até que ponto devo me submeter ao meu marido? Às vezes quero ir para a igreja e ele não permite. A autoridade máxima nas nossas vidas é Deus. Então, se Deus falou, faça o que Deus falou. Às vezes a gente fala assim, eu não quero desagradar o meu marido. Só que muitas vezes, ao não desagradar o nosso marido, nós estamos desagradando a Deus, sabe? Então, assim, com muito jeito, com muita sabedoria, Deus vai te dar estratégia para você obedecer a Deus. Até que ponto a gente deve ser obediente ao nosso marido? Até o ponto que aquilo que ele nos pede não entre em choque, não seja o contrário daquilo que a palavra de Deus nos diz. Júnior, tem algum aí? Eu tenho aqui, viu? Tem sim. Tem alguma, meu querido? Em relação às redes sociais, por eu estar em um contexto que envolve crianças, nós temos observado que há uma crescente em relação ao comportamento de crianças de forma mais sexualizada. E casos também de crianças acessando conteúdo pornográfico. E muitas vezes, quando há uma devolutiva para a família não tem ciência de que isso de fato está acontecendo. Como proteger os nossos filhos em relação a esse tipo de conteúdo? Pois eles podem até não estar acessando, mas colegas em volta estão acessando e podem compartilhar, ou está até mostrando como lidar com uma situação dessa forma. Para famílias cristãs, o primeiro lugar, o que a gente precisa fazer? É desenvolver na criança um amor incondicional a Deus. Então, a criança precisa amar a Deus, precisa saber quem é Deus, precisa reconhecer o poder de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então, quando a criança entende isso, a gente vai falar, isso aqui seus colegas estão fazendo, só que seus colegas não são de Deus. E muitas vezes até são. Sabe? Muitas vezes até são. Mas é filho do irmãozinho lá da igreja. O pai dele deixou assistir tal coisa.
Mas a gente precisa entender, mas Deus não se agrada disso. Queridos, Deus não castiga, Deus não é mau. A gente não vai usar Deus para assustar a criança. Mas a gente tem que desenvolver na criança um amor a Deus, né? Como eu falei do marido, ele tem que amar a Deus e entender que se ele fizer algum ato, ver algum vídeo ou falar alguma coisa inapropriada, ele não vai estar agradando o coração de Deus. E aí Deus vai ficar triste com ele. E a gente precisa passar isso para as crianças de uma forma que eles amem a Deus sobre todas as coisas, mas não deixando de supervisionar as nossas crianças, aquilo, porque o que acontece? Tem crianças em casa. É muito mais fácil a gente pegar o celular, dar para a criança ficar quieta lá horas e horas e horas e horas. E a gente tá nem aí. Mas é importante a gente pegar o celular, ver o que a criança tá vendo, conversar com ela sobre aquilo que tá vendo. Olha isso aqui, não traz coisas. Então, já teve momentos que eu precisei chamar meu filho e falar assim, ó, você tá assistindo isso tá tirando seu sono. Isso está fazendo com que você fique com medo. Então, mostrando para a criança, né, através da palavra, através daquelas influências malignas que aquilo ali traz, que aquilo ali não é bom. Mostrando a ela as consequências daquilo ali. Muito bom. Sabe? E orando pelas nossas crianças. A nossa oração, ela tem poder. Nós temos olhos naturais, temos percepções espirituais, mas Deus, ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele conhece o coração e conhece a intenção dos nossos filhos. Então, nós precisamos orar para que Deus venha proteger as nossas crianças. Muito bom. Muito bom. Dona Márcia, por que hoje, no século XXI, a palavra, o termo submissão soa com tanto peso para algumas mulheres que não têm sofrido abuso dos seus pares? O que acontece? Tem um movimento, né? Eu não vou estar entrando em movimentos aqui, mas são movimentos, tanto de um lado quanto do outro, extremistas demais. Sim. Então foi criado um movimento que as mulheres tinham que ter raiva dos homens, sabe? E se a gente for ver a história desse movimento, as pessoas que criaram esse movimento, a gente vai ver uma vida podre. Uma vida podre, cheia de coisas erradas, cheia de pecado, cheia de muitas coisas erradas. Então, era uma forma da mulher ter poder, direitos da mulher. Mas, queridos, a gente precisa entender, sabe? O que a palavra fala? Ou a submissão é o quê? Está sobre a mesma missão. A palavra fala que o marido deve cuidar da mulher como Jesus, amar a mulher como Jesus amou a igreja. O que foi que Jesus fez pela igreja? Deu a sua vida. A Bíblia não fala para a mulher dar a vida ao seu marido, mas a Bíblia fala que o marido tem que amar como Jesus amou, que deu a vida pela igreja, né? Da vida pela mulher. Então, se a gente for entender biblicamente, uma submissão é mais leve do que fazer o que Jesus fez por nós. É isso mesmo. Muito bom. Então, no mundo, as pessoas estão distorcendo isso, deturpando isso, sendo influenciadas pelo diabo para não viver as promessas que Deus tem para nós mulheres. Porque quando nós estamos debaixo de um homem que cumpra os princípios da palavra e que nos ame como Jesus amou a igreja, Sim. É maravilhoso. Quem Meu é que Deus. não quer ter um homem assim, que dê sua vida se for possível, que te substitua se for possível? A Bíblia fala para o homem alimentar a esposa, sabe? A sustentar, alimentar, apresentar sem defeito, sem mácula, não se irritar com a mulher. A Bíblia fala tudo isso para o marido, sabe? E para a mulher fala, seja submissa a esse homem maravilhoso. Então é isso que a Bíblia está falando. Deus não disse assim, ó, seja submissa a um cavalo. Não. A Bíblia determinou o padrão de um homem segundo o coração de Deus, segundo Muito aquilo bom. que Deus quer. E determinou a mulher que deve ser submissa a este homem. Ah, mas meu marido não é assim. Seja submissa ao seu marido de coração. Obedeça a Deus sobre todas as hipóteses. E obedeça ao seu marido dentro daquilo que casa com os princípios da palavra. Muito bom, muito bom. Fala um pouquinho sobre isso, dona Márcia, em relação a obedecer a Deus, mas obedecer ao marido, sobre essa visão de obedecer apenas na ótica do que a palavra de Deus diz. Porque às vezes a pessoa olha assim, então quer dizer que eu tenho que obedecer somente a Deus,
Traz um equilíbrio, uma luz sobre Não, isso. assim, nós somos, como a gente acabou de falar, nós somos submissas. Submissa é uma atitude de coração. Eu reconheço o meu marido como cabeça sobre a minha vida. Eu amo a vida dele. Eu quero fazer tudo para agradar. Como a Bíblia fala, casados, procure agradar sua esposa. Casadas, procure agradar os seus maridos, né? Então nós precisamos estar nesse ponto de estar agradando um ao outro. Sim. Agora, por exemplo, eu conheço pessoas que falam assim: Deus mandou eu fazer o rema, por exemplo. Deus mandou fazer o rema. Eu estava até falando isso hoje para uma pessoa. Deus mandou fazer o rema. Senhor, me dá um sinal se eu vou mesmo fazer o rema. Ganha a matrícula do rema. Sim. Certo? Poxa, Deus mesmo quer que eu faça o rema. Ele mandou a matrícula para mim do rema. Aí chega em casa, tem alguns desafios, aperta financeiramente, ou sai muito de casa. Aí a mulher fala assim: você não mais vai fazer o rema. Aí uma mulher: olha, eu não vou mais fazer o rema porque meu marido não deixa. Mas Deus não mandou. E a gente se pergunta assim: quem é mais importante na nossa vida? Meu Deus. É Deus ou é o marido? Eu sei que na prática não é assim tão direto. Sim. Não é assim tão fácil, sabe? Mas é assim que é. A gente tem que descobrir na prática, com a revelação de Deus, de como fazer isso ser real nas nossas vidas. E mostrar para o nosso marido: o mais importante na minha vida é Deus. Deus não quer que ninguém se separe. Deus não está fazendo assim, ou seu marido ou eu. Às vezes o marido faz. E aí a gente escolhe quem? E acaba se encaixando num relacionamento abusivo Sim, também, né? claro, claro. Vai, Elton Júnior. Tem perguntas aí ou não? O povo está perguntando um pouco hoje. Será que Márcia deixou as pessoas tá ouvindo muito. E eu tô falando com medida que estão me perguntando. Uma pergunta aqui. Márcia, quando ensinar sobre sexo para os filhos? Sempre. Dentro da idade dos filhos, né? Por exemplo, você ensinar que só tal e tal pessoa pode tocar no órgão do seu filho, isso é ensinar sobre sexo. E às vezes com 4, 5 anos já pode tocar nesse assunto. Porque assim, a gente não tem cegonha. Então, muitas vezes os filhos... Mãe, como é que vem? Papai tem isso aqui, mamãe tem isso aqui. Eles juntam e tem a sementinha. A gente pode falar ludicamente. Sim. Né? A linguagem. Mas não, a cegonha veio trazer. Ou então, hoje em dia, eu acho que não existe mais isso não. Mas antigamente, as crianças, as pessoas, né? Até adolescentes, achavam que um beijo na boca engravidava. E eu fico imaginando pessoas como a Apolo lá em Barrocas não tem cegonha. E aí como é que esse Qual é o nasceu pássaro lá? de lá? Como é que vai, né? Então a gente precisa entender, nossas crianças são inteligentes. A gente declara na vida delas que elas estão em ser inteligentes, que ela tem a mente de Cristo. Então essas conversinhas, o pacotinho, a cegonha, sei lá como o povo que fala. Não, isso não existe. Né? O existe é o ato sexual. A gente vai explicar de uma forma lúdica, né, para as crianças, para entender aquilo ali e futuramente. Porque, gente, o mundo está ensinando, mas da forma errada. Isso. Nós, pais cristãos, vamos ensinar os nossos filhos da forma certa. E muitas vezes os pais têm essa dificuldade de querer, quando o filho faz uma pergunta sobre sexo, a maioria, menino, deixa isso pra lá. É aquele constrangimento, né? E tem uma dificuldade de tocar nesse assunto. E a gente precisa realmente abrir mais a mente para poder falar sobre isso com segurança, né? Precisa, inclusive quando vai entrando assim na adolescência, a puberdade, então hormônios, né? Os meninos principalmente, o negócio lá fica lá meio assim aparente, né? E a gente tem que ensinar os nossos filhos com muita diversão, brincando, né? Com leveza, que aquilo ali é normal, que aquilo ali vai passar, né? Que ele precisa controlar. Alguns meninos, né, desenvolvem até o peito e ficam com vergonha, andam encurvados. A gente tem que explicar, isso aí faz parte desse nova fase que você está entrando, que é a fase da adolescência. Isso aí vai sumir, vai passar, sabe? Vai crescer, tudo vai acabar.
né? E também o controle do negócio de ficar lá, né? Mais aparente. Então, o menino, quando vai crescendo, ele vai estar ali, ó, sabendo administrar aquilo ali. Muito bom. Sabe? Porque não é pensando, meu filho tá pensando nisso, por isso que o negócio tá lá, né? Armado. Não, às vezes não. É o hormônio da puberdade mesmo. E se não houver diálogo, ele não vai saber Não como vai saber. proceder, né? Como, o que fazer numa E situação pode trazer assim. um bloqueio, um trauma para a criança, né? Para o adolescente. Inclusive chacota na escola, bullying, essas coisas. Sim. Então, a criança precisa saber quem ela é. Muito bom. Sabe? Os pais têm que estar ali, ó, dando injeção de quem ele é, que ele é de Deus, que ele tem a mente de Cristo, que ele é inteligente, que o corpo dele é assim, que ele tem que se aceitar, né? Que aquilo que ele não gosta, por exemplo, pessoas que estão muito magrinhas, pessoa que está muito gordinho, faça alguma coisa, tem como fazer algo para mudar aquilo ali. Mas são mudanças do corpo que vão realmente crescer e vão melhorar com aquilo ali esteticamente. Sim. E que os coleguinhas todos vão passar pela mesma coisa. E às vezes a gente vê crianças com muito casaco, muitas roupas folgadas, querendo esconder a barriguinha, querendo esconder o peito, que aquilo ali vai sumir, sabe? E se não sumir, tem métodos cirúrgicos para fazer isso, mas não na infância. Isso. Quando tá maiorzinho, quando a criança entende o que está acontecendo. Então, tudo isso tem que ser conversado de uma forma leve dentro de casa. Muito bom. Tá vendo aí? Espinha não é o fim do mundo. Não, eu tive muita espinha, eu tinha uma vergonha de espinha. Gente, eu tinha tanto complexo quando eu era adolescente. Adolescente geralmente tem uma... Meu Deus do céu, era tanto complexo besta, aí não tirava... Eu ia pra praia, ficava de camisão, eu vestia umas roupas folgadonas, sabe? Era meio brau, sei lá, porque eu queria me esconder por trás da roupa, que eu tinha vergonha do meu corpo. Hoje eu olho assim e falo, meu Deus, quanta besteira que meu corpo era... Eu era tão magrinha, sabe? E eu queria ter aquele corpo. E às vezes, quando passa o tempo... Em relação até mesmo a esse tipo de formato do corpo, os relacionamentos hoje, pessoas que estão buscando um relacionamento, como evitar esse tipo de influência do corpo perfeito que a mídia traz, tanto para homens quanto para mulheres, porque esse tipo de padrão leva pessoas a ter um tipo de relacionamento até abusivo, né? Sim. Levar no futuro a ter um relacionamento abusivo. Como fugir disso, de relacionamentos desse tipo? Renovando a mente. A gente precisa entender o que está estimulando para que eu tenha esse tipo de comportamento de querer ter um corpo perfeito. Ou querer que o outro tenha um corpo perfeito. Isso não existe. Não existe. A gente pode fazer algumas coisas que nos satisfaçam, que nos façam bem, fazer uma dieta, fazer uma cirurgia, botar um botox, fazer o que for, o que a pessoa quiser. Mas dentro de um equilíbrio. Então, o que está me dando gatilho para eu estar sempre querendo mexer? Porque não estou gostando disso. Eu tenho que eliminar esse gatilho. Se o gatilho é rede social, eu tenho que sair da rede social. Muito bom. Se é uma televisão, um filme, eu tenho que sair daquilo ali. Uma série, eu tenho que sair daquilo ali. Porque aquilo ali está desenvolvendo na minha mente está acreditando que aquilo ali é verdade. E eu estou frustrada porque aquilo ali não está acontecendo na minha vida. Então, isso é acessado, isso é o que afeta a nossa mente. Sabe? Então, se está afetando a minha mente, eu tenho que eliminar aquilo ali para que eu não sofra esse ataque na minha mente. Mas eu creio que a pergunta também veio com um jovem solteiro, como identificar a não ter relacionamento ou não entrar num relacionamento com uma pessoa abusiva, como identificar que a outra pessoa pode ser assim um potencial abusivo na relação. Olhando o comportamento. Uma coisa que é de muito tempo, que eu acho que é tão atual. A gente precisa olhar como é que essa pessoa é dentro da sua família, com seus pais. Isso é fundamental. Então, se um homem trata a mãe mal, ele vai tratar a esposa mal. Se a mulher dentro de casa, ela não faz... Por exemplo, o que o homem cobra de uma mulher dentro de casa? Que faça as tarefas do lar. Então, vai na casa da namorada, abre o guarda-roupa, vê como é que tá o guarda-roupa. Isso aí a gente fala sempre. É verdade. Abre, vê o que ele faz, o que a mãe fala. Ela faz comida, ela lava roupa, ela trata os afazeres domésticos, porque aquilo que ela vai ser num casamento. Ela só vai deixar de ser com muito custo, com muito amor, ou com muito esforço da parte dela. Mas não é o marido falando, não é a mulher falando, né? E pior é quando
o marido trata mal a mãe, é agressivo com a mãe, ele vai ser da mesma forma com a esposa, né? E a gente não pode deixar de considerar os transtornos de personalidade. Tem pessoas com transtorno de personalidade. Tem pessoas que são narcisistas, que elas se acham top, né? Que a pessoa tá ali, que só chegou a essa casa, só temos essa casa por minha causa, porque você não é nada. Isso é um tipo de relacionamento tóxico, mas são pessoas que são doentes nas suas personalidades, que é narcisista, sabe? Então, e tem outros também transtornos de personalidade que fica para próxima. Maravilha. E até assim na nossa área, assim, né? Liderança, pessoas que identificam que tem, sei lá, um líder abusivo, um pastor, ou também, né, um pastor, ou um patrão, ou o contrário também, né? Um pastor que, por exemplo, tem pessoas na sua igreja que tem esse cunho abusivo, né? Também com ele. Sim. Como lidar com essas duas esferas aí de situações? Uma coisa que trava muito as pessoas é o medo. Então, o medo faz com que a pessoa não saia da igreja porque acha que vai ser amaldiçoado por não estar fazendo aquilo que o pastor quer. A pessoa não deixa de fazer o que o chefe quer porque tem medo de ser demitido. Então, e aí aguenta aquilo ali por conta do medo. Então, uma coisa que precisa ser eliminado é o medo. Então, nós, como eu já falei, quando a gente entende quem a gente é em Deus, a gente sabe que nenhum homem pode nos amaldiçoar. Por mais líder que seja, né? Por mais superior que seja a nós, por maior cargo que esteja na igreja que a gente congrega, nenhum líder ele pode ir contra a palavra de Deus, e isso cabe o mesmo princípio do marido e a mulher. Sim. Sabe? E eu volto a dizer, Oséias, o povo sofre por falta de conhecimento. Muito bom. Então, muitas vezes tem pessoas que são abusadas nas igrejas pelos líderes espirituais, porque não conhecem a palavra de Deus e se submetem às coisas que são contrárias à palavra de Deus, porque é um homem de Deus que está falando, que está mandando. Então não vá ali, não faça isso, ou pratique isso comigo, porque eu sou um homem de Deus. Sim. Então essas coisas precisam ser eliminadas. E esse medo, o que vão pensar se eu sair da igreja? Meu pastor vai me amaldiçoar. Não, queridos, Deus já te abençoou. Amém. Amém. E se você tem sofrido no seu trabalho, e se você tem vontade de denunciar, denuncie, procure ajuda, e Deus vai abrir portas para você arranjar um emprego, que você tenha um ambiente saudável. Amém. Muito bom. Dona Márcia. Aqui tem uma pergunta do casal. Quando estamos bem, acho que é no sentido do casal tá bem. Sim. Quando estamos bem, minha mulher não liga muito pro visual. Mas quando discutimos, ela tende a se arrumar mais. Isso é pra me atrair ou pra me deixar bravo? Pra te provar, acho que eu não sei. Qual é o efeito que faz na sua vida? Tem que saber qual é o efeito que faz na sua vida. Porque aquilo que faz é o que ela faz, né? Se te atrai, ela faz pra te atrair. Mas se te deixa bravo, ela faz pra te deixar bravo e te atrair também. Mais uma dica pra essa mulher e uma dica até pra esse marido. Elogie a sua esposa. Muito bom, muito bom. Mesmo você estando bem, quando ela se arruma, porque às vezes o marido não elogia a esposa. Muito bom. E a mulher pensa assim, pra que eu vou me arrumar? Pra que eu vou comprar uma lingerie nova? Se na hora não elogia, nem olha, rasga a lingerie, joga pra cima, né? É o que eu disse, o conto de fadas. A mulher acha que vai ser romântico, que vai chegar. Nem não é assim. Pétalas de rosa. Pétalas de rosa. Minha filha, que lingerie bonita. Às vezes ela apaga a luz e ninguém nem repara. Mas é importante pra relação. Então o marido tem que, acender a luz. Acorda, Maria. Acorda! Pra poder elogiar a esposa. Minha filha, como você tá bonita hoje. Fazer um elogio, né? Mais picante, ali no ouvido. Mandar mensagem. Eita, hoje tem, sabe? Por que só fazia isso? Por que às vezes o namoro não crente? Né? Eu tô botando não de crente, mas às vezes a gente namorou e a gente não teve a pureza de um namoro crente antes do... E era... Ai, que massa! Né? Era todo dia, era mais divertido e tal. Mas dentro da igreja, ou dentro do casamento, aquele santo, tem que haver essa diversão. Amém, muito bom. Né? Isso tem que haver. Então,
É os dois. Às vezes o marido é mais desligado pra essas coisas. O marido só quer beijar na boca quando quer fazer alguma coisa. Ou quando quer alguma coisa. Quer elogia só quando quer alguma coisa. Não, faça isso sem interesse e você vai colher muitos frutos. Meu Deus do céu. Diálogo, né? Fica a dica. Conversar sobre o Hashtag assunto, fica a né? dica. Para o casal aí, né? O marido devia perguntar para ela, porque também ela faz isso, que ela se arruma. Porque com certeza ela deve estar querendo chamar a atenção dele em alguma coisa. Ou então, quando ela não se arrumar, fala, meu filho, aquela roupa que você botou naquele dia, que você tava tão linda, você tá me botar hoje? Ela pode dizer assim, é só pra dia de briga. Aí ele, não, meu amor, bote hoje, que você tava tão linda. Elogia, né? Muito bom. Estimula a esposa a fazer isso. E os maridos também precisam se arrumar, tomar banho, ficar cheiroso, passar fio dental, passar enxaguante. Muito bom. Muito bom, é verdade. Investir também na mulher é importante, né? Gente, não é o quê, né, amor? Conta aí, amor, experiências de investir na Aí mulher. vai ter que ter uns 3 programas pra falar. Muito assunto. Daí alguma pergunta? Estamos Lembrando que chegando o aqui, né? dinheiro do marido é da esposa. Olha aí. Né? Esse negócio de bom. investir é o mesmo dinheiro ali. Isso. Então pronto, tá tudo certo. Pô, mas leva pra comer um samba de vez em quando. Você não chega lá com samba, eita, chegou o macho alva com a caça pra comer. A gente vai ali e caça, né? Bom demais, querido, bom demais. Diga, André, vai fazer mais uma pergunta? A última pergunta. Vai lá, Vamos lá. Como ter um relacionamento sadio, mesmo com todas as diferenças entre o casal? Ninguém é igual. Então a gente parte do princípio que nós somos indivíduos, que vivemos em sociedade e temos contextos familiares totalmente diferentes, né? O que precisa? Procurar o equilíbrio. Então aquilo ali que eu fazia na casa de minha mãe incomoda muito o meu marido. Então eu tenho que fazer o quê? Ceder, não fazer o que eu fazia na casa de minha mãe, afinal de contas eu não estou mais na casa da minha mãe. Sabe? E essas diferenças, não é que a gente vai deixar de ser quem nós somos, mas a gente vai procurar esse equilíbrio, um aceitando o outro, um cedendo ao outro, um tentando agradar o outro, até não fazendo aquilo ali que incomoda o outro, para poder ter a harmonia dentro do lar, né? E conviver com as diferenças, porque a diferença complementa um outro. Às vezes a gente fala assim, é porque é muito diferente de mim, como se isso fosse um problema. Pode ser um problema quando não é bem administrado, mas pode ser uma bênção quando é bem administrado, porque um completa o outro. Maravilha. E o que é que a gente tem mais? Amém. A André? gente vai de sorteio aqui. Apolo Miranda. Vê aí o... Meu Deus do céu. Vê aí, Apolo Miranda. O ganhador ou ganhadora desta semana. Né? E enquanto o Apolo vê aí quem ganhou, né, eu quero convidar você que está nos assistindo para fazer parte aí da nossa família nas redes sociais. Vai lá nas nossas redes sociais da Igreja Verbo da Vida, né? Instagram, @Verbo Pojuca, Facebook, Verbo Pojuca, o YouTube também, temos ministrações poderosas no YouTube. Vai lá e começa a fazer parte da nossa família, compartilha, meu Deus do céu. Se inscreve, na verdade. Se inscreve no canal em nome de Jesus. Temos lá o vídeo do aniversário de 8 anos da nossa igreja, muito bom, tá certo? Eu quero te convidar também para os cultos da nossa igreja, terça-feira às 19 horas, quinta-feira às 19 horas também, culto Quinta Top, domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas, culto de celebração. Esta semana não haverá culto na quinta-feira e no domingo o culto será antecipado para as 17 horas e haverá a escola bíblica dominical às 10 horas da manhã. A gente já tem um ganhador, mas aí eu quero deixar para o final. Pode anunciar? Pode anunciar? Mas o ganhador- Então que rufe os tambores. Cadê a Paulo os tambores? A gente tá precisando de tambores aí, meu bom. É o Sandro Zefino. Sandro, será que é o... É o Zefirino. Sandro Zefirino. Meu Deus do céu. O homem tá de São Paulo, né? O Uau. aplicador lá do... Sim, sim. Então, se for Maravilha. o ganhador aí do livro... Parabéns, Sandro. Que Deus Parabéns continue aí. abençoando sua vida. A gente vai entregar esse livro pra Glória a você, Deus. meu irmão. Amém. Pastor, Dona Márcia, Júnior, considerações finais aí da gente. Vamos, quem vai começar? Ailton Júnior? Foi um prazer estar aqui. Foi muito bom. Estar ouvindo essas instruções preciosas dos nossos Vamos pastores. praticar, cheguei em Vamos casa. praticar. É muito bom porque, de fato, é muito bom estar perto de pessoas que nos fazem crescer. Né? É isso mesmo. E, de fato, foi algo muito precioso que foi falado aqui neste lugar. E compartilhe
essas informações, compartilhe isso no seu grupo de família, porque tem sido um assunto assim que durante muito tempo nós, como filhos de Deus, vimos com olhos de muito assim preconceito, né, de não querer falar com os nossos filhos sobre sexo, sobre educação sexual. E de fato Deus tem levantado uma geração, tem levantado pessoas para se capacitarem e estarem ensinando segundo a palavra sobre essas coisas, e é muito bom. Amém. Fala, André. Eu só tenho a agradecer também, né? E te convidar para na próxima semana estar aqui com a gente às 20h45. Márcia. Deus abençoe você, a sua família, pratica a palavra e tudo vai dar certo. Maravilha. Gente, obrigado pela participação. Agradecer aí a visita de Pedro também essa noite. Tá aqui nos né? bastidores aqui. E vamos orar. Eu queria pedir a Márcia que orasse, né, pelas famílias, pelos Amém. casais que assistiram ou que vão assistir depois essa programação. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu favor, pelo Amém. teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor já nos capacitou, Pai, para termos famílias saudáveis, Pai, segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Que a gente possa cada dia manifestar, Senhor, a tua vontade em nossas famílias, na nossa casa, Pai. Ensinando os nossos filhos, protegendo os nossos filhos. Amém. E fazendo com que a nossa família seja referência da tua vontade, manifestação da sua vontade, do seu querer aqui na terra. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar sobre esse assunto. E eu declaro sobre cada família representada o favor do Senhor, o poder do Senhor, o amor e a transformação do Senhor em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, boa noite. Até quinta que vem. Foi bom demais estarmos juntos. Fica na graça e na paz. Um beijo no coração.